Você provavelmente já está sabendo de todos os problemas envolvendo o Twitter no momento, porque só se fala disso na internet, da treta entre o Elon Musk e o Lex Luthor lá, né? Agora, será que a Starlink, por também ser do Elon Musk, pode acabar sofrendo algum tipo de problema? E na verdade não é se ela pode sofrer, mas ela já está sofrendo, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo agora. Fala aí, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o André e há pouquíssimo tempo eu coloquei um vídeo aqui nesse mesmo canal falando sobre a Starlink. É um vídeo longo, mas ele é muito completo e lá tem tudo o que você precisa saber caso você queira contratar a Starlink. Eu vou colocar esse vídeo aqui no card, caso vocês queiram dar uma olhada, e lá eu falo sobre quais foram os motivos que me fizeram escolher a Starlink, como é que faz a contratação do plano, como é que compra o equipamento, como é que ele chega, fiz o unboxing, mostrei como é que faz a instalação, fiz os testes de velocidade, mostrei como é que é o suporte e tudo que vocês precisam saber. Se você tiver alguma dúvida em específico, você pode ir lá nos capítulos, porque ele está todo dividido em capítulo, e entrar especificamente no capítulo que é do assunto que você tem dúvida. Ou, se você quiser saber de maneira mais ampla sobre o assunto, você pode assistir o vídeo completo. Mas a questão agora é a seguinte: a Starlink, ela vai sofrer algum tipo de sanção por causa de toda essa treta envolvendo o Elon Musk, o Twitter e o Alexandre de Moraes? Porque atualmente o Twitter não está funcionando mais no Brasil, a não ser que você use ele através de uma VPN. E aí, por ordem do STF, o Twitter está banido do Brasil. E a Starlink? Na verdade, a Starlink já está sofrendo alguns problemas por causa dessa questão envolvendo o Twitter. E os usuários da Starlink, eles receberam essa semana esse e-mail aqui, ó. Queríamos compartilhar uma atualização sobre a Starlink no Brasil. No início desta semana, recebemos uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que congela as finanças da Starlink e impede a Starlink de realizar transações financeiras no Brasil. Esta ordem é baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deve ser responsável pelas multas cobradas inconstitucionalmente contra a X. X é o nome atual do Twitter. Uma empresa que não é afiliada à Starlink. Foi emitido em segredo e sem conceder à Starlink nenhum dos devidos processos legais garantidos pela Constituição do Brasil. Embora esse pedido ilegal possa afetar a nossa capacidade de receber o seu pagamento mensal, você não precisa tomar nenhuma medida neste momento. A Starlink está comprometida em defender os seus direitos protegidos por sua Constituição e continuará prestando serviço a você gratuitamente se necessário, enquanto abordamos esse assunto por meios legais. Agradecemos por escolher a Starlink. Então é isso aí que vocês viram no e-mail, né? Como vocês puderam ver, a Starlink ela está sendo cobrada das multas que foram emitidas contra o Twitter. Isso é legal? Pode ser feito isso? E não pode, tá? Duas empresas que são completamente independentes, elas não podem ser cobradas em relação à multa uma da outra, mesmo que elas tenham o mesmo dono. Mas esse negócio de legalmente parece que não está valendo de muita coisa, porque as próprias sanções e as próprias multas que foram emitidas contra o Twitter, elas já são ilegais, assim como várias outras coisas que está sendo feita aí por esse ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que está acontecendo, né, a realidade é que a Starlink está sendo cobrada. Agora, ela vai pagar essas multas? Muito provavelmente não vai pagar, porque essas multas já não foram pagas nem quando estava sendo cobrada pelo Twitter, que é quem recebeu de fato a multa, que dirá a Starlink, que nem é uma empresa afiliada ao Twitter, nem tem relação nenhuma a não ser o mesmo dono. Então, provavelmente, essa multa não vai ser paga e pode ser que no futuro a Starlink sofra algum tipo de sanção parecida com a do Twitter e deixe de funcionar em território nacional? Sim, provavelmente pode acontecer sim. Agora, as pessoas que já contrataram a Starlink vão deixar de ter o serviço da Starlink por conta disso? Não, tá? Isso provavelmente não vai acontecer. Não tem como o Alexandre de Moraes ou qualquer outro tipo de órgão no Brasil impedir
que a internet chegue através do satélite, uma vez que você já tem antena. Porque com a antena na mão, a única coisa que você precisa fazer é colocar ela na tomada e a internet vai chegar do espaço. A não ser que eles tenham algum meio de destruir o satélite, né? Ou entrar na sua casa e quebrar a sua antena, eles não vão impedir esse serviço de ser fornecido. Mas eles podem fazer duas coisas que podem impedir que novos assinantes acessem esse serviço. Uma é o que já está sendo feito, que é impedir o pagamento através dos métodos de pagamento do Brasil, né? Cartão brasileiro, banco brasileiro, esse tipo de coisa. E a segunda é impedir que o equipamento seja vendido por métodos oficiais no Brasil, lojas brasileiras e esse tipo de coisa. Então, uma delas já está acontecendo, né, que é o pagamento. Você não vai conseguir atualmente pagar. Na verdade, você até consegue pagar, mas esse pagamento provavelmente vai ficar congelado. Então, não é que você não consegue pagar atualmente. Provavelmente você ainda consegue, mas a Starlink não consegue sacar esse dinheiro para a conta deles. E aí a distribuição até o momento ainda está funcionando, mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, isso significa que você não deve adquirir a Starlink, porque pode parar de funcionar, vai ser ruim para você se você adquirir? Na verdade, eu acho que é bem o contrário. Se você pretende adquirir a Starlink, esse é o momento de você adquirir. Porque, na pior das hipóteses, o que pode acontecer? Primeiro, eles impedirem esse equipamento de ser vendido no Brasil através de métodos oficiais brasileiros, lojas brasileiras, esse tipo de coisa. Mas muito provavelmente você ainda vai conseguir adquirir ele no futuro através de importação, caso essa sanção seja feita. E aí você vai ter que importar, vai ter que pagar imposto de importação, vai ter que esperar, né, ele passar pela alfândega lá por Curitiba, um processo extremamente demorado. Então isso tudo vai dificultar você adquirir. E atualmente essa antena chega muito rápido na sua casa, porque ela já está no Brasil, ela não precisa passar por importação nem nada disso. Mas se essa sanção começar a vigorar e eles impedirem esse equipamento de ser vendido por métodos oficiais no Brasil, isso vai dificultar a compra desse equipamento. Então vai ficar mais difícil de adquirir, mais trabalhoso e também mais caro. Então se você pretende adquirir a Starlink, o ideal é que você aproveite agora, enquanto esse equipamento pode ser comprado de maneira fácil no Brasil. Principalmente porque agora ele está em promoção lá no site da Starlink por metade do preço. E a segunda coisa é eles manterem essa sanção dos pagamentos. Como vocês viram lá no e-mail, eles falaram que estão dispostos a continuar oferecendo o serviço, mesmo que de graça, por causa desse problema da sanção dos pagamentos, enquanto eles tentam resolver isso legalmente. Mas se eles não conseguirem resolver, o que eles estão falando ali sobre a gente não precisar fazer nada no momento? Quando chegar o momento, o que a gente vai precisar fazer caso a gente tenha o serviço contratado? Muito provavelmente eles estão se referindo a você ter que portar um método de pagamento para um outro método. Atualmente o método de pagamento é o cartão de crédito que você usa para comprar a antena. Quando você compra a antena pelo site deles, esse método de pagamento já é utilizado também no plano do serviço, né, na mensalidade. E aí, lá no site ou no aplicativo, você pode trocar o método de pagamento por um outro cartão, mas você consegue usar um cartão brasileiro. E aí você não vai mais conseguir usar esse cartão. E aí, provavelmente, caso essa sanção seja mantida, você vai precisar trocar esse método de pagamento por um pagamento internacional, usando um cartão internacional ou alguma coisa do tipo, um cartão virtual. Mas isso a princípio não é um problema, tá? Existem vários métodos de você assinar algum aplicativo, alguma coisa do tipo, colocar crédito em reais nesse aplicativo e gerar um cartão internacional virtual e usar esses créditos para fazer esse tipo de pagamento. E eu vou dizer para vocês que se eles forem impedidos de receber através de métodos oficiais brasileiros e trocarem para um método internacional, isso talvez seja de certa forma até bom, tá? Porque a mensalidade atual da Starlink é R$ 250, sendo que mais ou menos 60% desse valor é imposto pago ao Brasil. Se não tiver esse imposto, e se eles forem impedidos de receber através de métodos oficiais brasileiros, provavelmente não vai ter, porque não faz sentido ter, você vai pagar somente o valor que vai para a Starlink, que é mais ou menos uns R$ 180.
Mas impedir o serviço de ser fornecido não vai, tá? Eles vão continuar oferecendo o serviço da internet. O máximo que vai acontecer é você ter esse transtorno de ter que trocar o método de pagamento, e aí talvez eles deem algum tipo de benefício, talvez um mês de graça, alguma coisa do tipo, por esse transtorno, mas não é uma coisa que vai ser um impeditivo para você contratar o serviço. Mas toda essa questão de ter que usar um cartão internacional, ter que importar a antena, são coisas que podem ser evitadas caso você já tenha a Starlink, se você contratar ela nesse momento. Então, se você está pensando, está avaliando nesse momento de agora se vai adquirir ou não e está postergando isso, a minha opinião é que você decida ou desistir de vez ou comprar logo para não ter esse tipo de problema que pode acontecer no futuro. Então, olha só, no exato momento, no site da Starlink, você ainda pode adquirir o seu equipamento através do site. Como vocês podem ver, ainda está vigorando a promoção por metade do preço, o equipamento, e o equipamento é antena, roteador, cabo e tudo mais. E aí ele está saindo por 1.200, sendo que o preço é 2.400. Mas você não vai pagar 1.200, tá? É um pouco mais caro do que isso, porque esse valor não está contando os impostos. E aí é mais ou menos 60% de imposto. Então, de 1.200 você pode contar que o preço final vai ficar mais ou menos em R$ 1.900. Isso na promoção. Se for fora da promoção, vai ser 2.400 mais 60% desse valor. Mas eu acho que atualmente não está sendo cobrado 1.200, tá? Eles estão cobrando 1.000, na verdade, pelo equipamento. Aí é 1.000 mais 60% de imposto, que sairia mais ou menos R$ 1.600. Essa promoção, ela começou há algumas semanas e antes eles estavam cobrando 1.000 pelo equipamento porque era o equipamento de segunda geração. Aí depois eles trocaram para o equipamento de terceira e também mudaram o preço. E aí de 2.000 passou para 2.400 e a metade passou a ser 1.200. Antes era 2.000 o preço cheio, 1.000 a metade. Agora eu acho que eles voltaram com o preço de 1.000, apesar de aqui estar 1.200. Vamos até dar uma olhada aqui. Eu vou colocar qualquer endereço. Plaza Shopping, só para ter um endereço, porque senão eles não deixam você ir para outra página. Tem que colocar o endereço aqui primeiro. E aqui a gente tem todas as informações. Aparentemente não mudou nada. A foto é da antena de terceira geração, mas o preço que aparece aqui embaixo é da de segunda. Aqui tá até desatualizado, tá vendo? 1.200, mas aqui é 1.000. Eu não sei se eles voltaram a distribuir a antena de segunda geração ou se eles estão colocando uma promoção com valor mais baixo na antena de terceira geração. Mas, pelo que parece aqui no valor do pagamento, ó, você pagaria atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, R$ 1.658,12, que é o preço da antena mais os 60% de imposto que eu falei, né? 60 e poucos por cento, 65% na verdade. Então, pode ser que na promoção seja esse valor aqui de 1.600, se quando vocês forem comprar, eles estiverem vendendo a antena realmente por 1.200, aí esse preço aqui também vai aumentar para uns R$ 1.900. E aí fora da promoção vai ser o preço cheio. Pelo que parece, não mudou nada aqui no método de pagamento. Todas as informações são informações do Brasil ainda, o preço em real, pede para você colocar o CPF e tudo mais. Então, pelo que parece, você ainda consegue adquirir a antena atualmente pelos métodos de pagamento brasileiros, apesar dessa sanção do pagamento já estar vigorando. E como eu falei, a sanção ela não impede você de pagar no momento, ela impede a Starlink de receber, na verdade não de receber, de retirar esse valor. Ele provavelmente vai para a conta da Starlink que está congelada no momento. A conta deles do Brasil, né, está congelada, então o dinheiro entra lá, mas eles não conseguem retirar. Então, pessoal, essas são as informações que nós temos até o momento. Se tiver alguma outra informação no futuro, eu vou trazer aqui no canal. Lembra que aqui no card tem o vídeo que eu falei sobre todo o processo que eu passei adquirindo a Starlink, então lá tem todas as informações caso você também queira adquirir. E aqui embaixo na descrição eu vou colocar um link que, se você entrar por esse link para adquirir a Starlink, ele vai te direcionar direto para o próprio site da Starlink, mas se você entrar por ele,
você vai ter 1 mês de mensalidade grátis. Então, pessoal, muito obrigado por todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, acrescentado alguma informação. Lembra de se inscrever aqui nesse canal para assistir outros vídeos parecidos com esse. Falou, muito obrigado, até mais e tchau!